A cultura come a estratégia ao pequeno almoço. Portanto, do ponto de vista cultural, é inegável que nós, portugueses e os chineses, somos distintos. Eu vejo uma clínica de fisioterapia como sendo um ginásio com uma marquesa. Um ginásio para ti teria um médico, um nutricionista, um fisiologista do exercício, um fisioterapeuta e um psicólogo. A Fora Fisio está a fazer fortemente para que isso aconteça. Porquê é que isto ainda é uma chatice entre as profissões? É uma luta por egos? Ou querem o melhor para o cliente? Ou para o paciente? Eu acho que era o melhor para si próprios, não é? Há quem tenha um barco à vela, há quem tenha um iate. Mas o que interessa para algumas pessoas ou para muitas pessoas é desfrutar do mar. E eu comecei a fazer domicílios, comecei numa casa de banho literalmente adaptada para pessoas com deficiência, em que fui eu a retirar o lavatório e a sanita para 5 clínicas ao dia de hoje. Mas ainda existem os fisioterapeutas de martelo. Existe muito fisioterapeuta competente, com as suas mãos, o seu cérebro e a sua boca, conseguem fazer, se calhar, muito melhor trabalho do que profissionais que tenham um mar de tecnologia à sua disposição. Já percebi, tu nunca trabalhaste no Sistema Nacional de Saúde. O que é que foi uma escolha? Fiz uma substituição de férias de uma semana e jurei para nunca mais. Posso avançar que não é solução, é atacar a própria classe. Como é que se perpetuou a ideia de que a fisioterapia é ir ali fazer uns quentes, por quentes? O que é que se alimenta? Já nós somos latinos. Nós gostamos muito de falar da vida dos outros. Se nós começarmos a olhar para a nossa cultura enquanto sociedade portuguesa, enquanto comunidade desportiva, enquanto comunidade que quer ser mais saudável, provavelmente vamos encontrar mais respostas do que se focarmos apenas na estratégia. E fiz exatamente 10 anos, no dia em que eu estava a apanhar o avião, em Paris, para regressar a casa dos Jogos Olímpicos com 2 medalhas olímpicas, um recorde do mundo e uma medalha de prata. Colocar-nos um licenciado altamente capacitado a fazer um tratamento standard não é desperdiçar talento? Não. Onde é que a nossa sociedade ia se todos arranjassem desculpas para não fazer? O medo paga o medicamento. Nós queremos é tirar essa malta do sofá. Aqui em Portugal nós não temos cultura de treino. Tenho solução para isto, sabem qual é? Exercício físico. A essência deste podcast é lutar contra o meu principal concorrente, que é o sofá. Se és personal trainer, prepara-te porque a BMS está a criar o sistema operativo feito à tua medida. Imagina teres tudo num só lugar. Acessa a melhor formação porque um bom PT tem de estar sempre a evoluir. O marketplace para não precisares de andar atrás dos teus clientes, eles chegam até ti. A possibilidade de os ginásios te encontrarem abrindo novas portas de trabalho. Uma ferramenta completa para prescreveres, avaliares e comunicares com os teus clientes. Ferramentas de avaliação transparentes. Se fores bom, toda a gente vai saber. Se não, também. Dados de progresso automáticos que te poupam tempo e ajudam a prescrever melhor. Uma comunidade de personal trainers para partilha e troca de conhecimento. Ligações com entidades que te vão trazer clientes sem revelar demasiado por agora. E até a possibilidade de recomendar outros PTs quando a tua agenda estiver cheia, recebendo uma percentagem. Tudo isto aliado ao cruzamento da tua agenda com a dos alunos que podem marcar treinos e tu terás logo acesso em trocas intermináveis de mensagens. O futuro do fitness digital está a chegar e podes ser dos primeiros a testá-lo gratuitamente. Só tens de te inscrever na nossa landing page. Mais ferramentas, mais clientes, mais valor. Junta-te a nós e vem construir o próximo passo do mercado do fitness. Há profissões que mudam vidas de forma silenciosa. A fisioterapia é uma delas. Não tem o brilho de um golo marcado no último minuto, nem a glória de uma medalha ao pescoço. Mas sem ela, muitos desses momentos simplesmente não existiam. É a ciência de devolver movimento, de dar confiança a quem achava que já não a podia ter, de transformar dor em possibilidade. O nosso convidado de hoje é um desses profissionais que olha para o corpo humano não só como um conjunto de músculos e articulações, mas como uma ferramenta mais poderosa que temos para viver e superar limites. Através da Forfisio, criou uma forma de trabalhar que junta ciência, dedicação e impacto humano e já levou esse trabalho de Lisboa a Pequim, de campeonatos nacionais a Jogos Olímpicos, sempre com o mesmo propósito, pôr as pessoas a fazer aquilo que achavam impossível. Segundo o ChatGPT, Nuno Filipe Pina é fisioterapeuta especializado em performance humana e reabilitação. É fundador da clínica Forfisio desde 2014, onde trabalha como gestor e fisioterapeuta, com foco em fisioterapia musculoesquelética e desportiva. Desde o início da carreira colaborou com instituições de desporto como o Sport Lisboa e Benfica, o Comitê Olímpico de Portugal, a Federação Portuguesa de Natação
e o Sporting Clube de Portugal, somando mais de 30 presenças internacionais. Recentemente tem estado envolvida em projetos internacionais, tendo sido parte da expansão da Forfísio para Pequim em 2023, além de desempenhar papéis na Federação Chinesa de Natação e no Comitê Olímpico Chinês, participando nos Jogos Asiáticos de Hangzhou e nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, onde contribuiu diretamente para 2 medalhas de ouro olímpicas e 2 recordes mundiais. Se queres descobrir se é possível recuperar a capacidade física de qualquer dificuldade que surja, este episódio é para ti. Bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por estás cá hoje. Porquê é que não é só mais um fisioterapeuta? Isso é uma excelente pergunta. Porque começa por uma reflexão própria, não é? Portanto, quando nos deparamos com aquilo que temos feito ao longo do nosso ciclo de vida, sobretudo no ciclo de vida profissional, vamos-nos também reconhecendo a nós próprios e a nossa própria evolução. Mas creio que a base, durante estes quase 11 anos que tenho de profissão, é mais ou menos a mesma, que é olhar para a fisioterapia no global daquilo que é a fisioterapia e no global aquilo que é a reabilitação desportiva e musculoesquelética. Portanto, olhando para o global, nós deixamos de ver apenas técnicas ou setores de atividade e passamos a ver uma classe, um mercado profissional nacional e internacional. E, portanto, quando nós voltamos a nossa atenção para este setor, para os seus problemas, para aquilo que nos motiva mais, acho que nos deixa muito empolgados para fazer coisas e fazer mais coisas. E portanto, quando essas, ou pelo menos a maioria das coisas é positiva e ajuda aos outros, acaba por traçar registros profissionais mais interessantes, vamos lhe chamar assim, e quero acreditar que estou a trilhar o meu. Se é interessante ou menos interessante, isso vou deixar os outros decidir. Mas eu vejo-me como mais um fisioterapeuta em tantos outros que existem por este mundo fora, só que tenho esta visão mais ampla, provavelmente, daquilo que pelo menos é a média dos pares que eu conheço, que procura fazer um bocadinho mais coisas e chegar a mais sítios. Tu falas muito em tecnologia na saúde, ao mesmo tempo vemos clínicas e profissionais a trabalhar como há 30 anos. Como é que estas duas realidades podem coexistir? Podem coexistir e devem coexistir. Uhum. Em primeiro lugar, porque a base do conhecimento que nós temos ao dia de hoje é baseada nesses 30 anos, nesses 60 anos, nesses 100 anos. Portanto, há muita coisa boa que nós fazemos ao dia de hoje. A comunicação, falar com a pessoa, escutar a história clínica, o toque, a massagem, a mobilização, os pequenos exercícios que as pessoas já há mais de 30 anos, há mais de 50 anos, que existem artigos e estudos sobre isto que fazem esta análise, a timeline da história da evolução, da sociologia das profissões, nomeadamente da fisioterapia, acabam por refletir essa mesma evolução constante. E aquilo que nós sabemos é que ainda não abandonámos o início. Portanto, o atual é só uma evolução daquilo que é o início. Portanto, olhar para a fisioterapia de hoje e olhar a fisioterapia daqui a 30 anos vai ter uma base daquilo que nós fazemos hoje. Portanto, há coisas muito boas que nós devemos de reter, de manter. Temos é que adicionar, provavelmente, camadas de conhecimento, de ciência, de tecnologia, de inovação que nos permite fazer crescer o setor. Tu, ao incluir tecnologia na profissão, não corres o risco de acontecer a mesma coisa que acontece nos grandes clubes de futebol, que é quem tem acesso à ponta tecnológica está a 1000 anos-luz? Eu acho que pode haver os dois lados. Ou seja, ao lado da clínica que tem toda a disponibilidade financeira para equipar a sua clínica com a melhor tecnologia, seja de avaliação, seja de intervenção. E depois existem as pequenas unidades de saúde, as pequenas unidades de fisioterapia, os pequenos gabinetes que haverão de ter acesso a outro tipo de tecnologia. Esse tipo de tecnologia, por ser mais simples, não quer dizer que ela seja menos útil do ponto de vista da prática clínica. Nós podemos comprar um software de faturação para a clínica que pode ter 2 ou 3 ou 4 funcionalidades e podemos comprar um software de gestão para a clínica que pode ter 30, 40, 50 funcionalidades. É a mesma coisa nos equipamentos tecnológicos. Nós, apesar de vermos normalmente a tecnologia como um investimento de alto custo, ele não tem que o ser. Porque, como em tudo, como no exemplo que acabei de dar de programas de faturação, existem ofertas para toda a capacidade financeira. Portanto, existem clínicas que provavelmente vão se equipar com a melhor tecnologia que existe, existem clínicas que vão equipar com alguma tecnologia que seja útil do ponto de vista da prática clínica, mas que não seja de ponta, mas dão uma resposta positiva às pessoas que os procuram. Portanto, a tecnologia vai ser como aquilo que nós vimos ao dia de hoje em quase todos os setores, não é? Há quem tenha um Ferrari, há quem tenha um Fiat. Há quem tenha um barco à vela, há quem tenha um iate. Mas o que interessa para
para algumas pessoas ou para muitas pessoas é desfrutar do mar, ok? Portanto, se nós conseguirmos ajudar a pessoa, se nós conseguirmos que a pessoa recupere em segurança e baseada na ciência, a tecnologia que a gente usa é secundária. Agora sabemos que existem trends de marketing, que existem formas de captar a atenção das pessoas, existem estratégias de venda e, de facto, quem tem mais equipamentos, as melhores localizações nas melhores cidades, provavelmente atrai mais interesse por parte da comunidade do que outros que não têm estas condições. Mas, mais uma vez, é a oferta para toda a procura. Certo, mas achas que o facto de atrair significa que é melhor? Que a pessoa vai ter um melhor serviço? Depende da forma como atrai, não é? Ou seja, existem várias formas de chamar a atenção das pessoas. Não é? Há publicações claramente clickbait nas redes sociais e há publicações científicas que não atraem ninguém, por muito que tenham qualidade e que possam impactar de forma positiva a vida das pessoas que leem ou têm acesso àquele conteúdo. Agora, aqui isto depende muito das gestões que estão por trás destas unidades de saúde, nestas unidades de reabilitação, clínicas de fisioterapia. Certo, mas e do lado dos profissionais, achas que diminui aqui o gap que existe entre os bons e os maus? Ou ainda acentua e expõe mais esses profissionais? Expõe. Expõe por duas razões. A primeira razão é que quantifica de forma objetiva aquilo que ao dia 2 é imensurável, ou seja, só é qualitativo. Nós dizemos que uma pessoa está melhor, é diferente de dizer que uma pessoa está 97% melhor. Okay? Portanto, aquilo que a tecnologia vai colocar no mercado é uma responsabilidade dos profissionais de se prepararem e de integrarem a sua tecnologia de forma a poderem justificar melhor as suas ações, as suas escolhas terapêuticas, não só para benefício do resultado clínico, mas para a própria segurança do cliente. Ou seja, o facto de mensurarmos aqui os dados que temos, é isso? Mensurar vai acabar por justificar a tua escolha enquanto profissional. Porquê é que tu optaste por fazer uma massagem e não fazer um agachamento? Porquê é que tu optaste por fazer uma leg press e não fazer um wall sit? Ok? E, portanto, a mensuração da quantidade de força, de potência, de mobilidade, de sintomatologia, de frequência cardíaca que nós vamos conseguir trazer para a nossa tomada de decisão vai aumentar a responsabilidade do profissional em poder utilizar estes dados objetivos e justificar porque é que interviu dessa forma. Quem não for capaz de fazer vai ficar para trás. Mas ainda existem os fisioterapeutas de martelo. Do rimo da expressão. E de facto vê-se vídeos em que existem mesmo fisioterapeutas a usar um martelo. Literalmente. E então, se forem para a Ásia, ainda se vê mais. Mas, sim, existem. Mas, como em todos os setores, há evolução constante e há pessoas que se adaptam, há pessoas que resistem à mudança e depois o setor, a procura, o consumidor, neste caso a comunidade, vai fazer o filtro. Mas tu que estás por dentro, notas essa sensibilidade do cliente a quem tem as práticas mais avançadas ou ainda há muito aquele engano por o que é antigo é que é bom? A literacia em saúde é algo que nós devemos de refletir e pôr na primeira linha de reflexão em Portugal. Existe uma escolaridade obrigatória, existe acesso à informação, existe acesso à internet, mas creio que podemos fazer, e existem vários projetos nessa área em todos os setores praticamente da área da saúde, e que existe esta atenção na promoção da literacia em saúde e na comunidade. Portanto, esse caminho da tomada de decisão informada, que só pode ser trilhado se nós colocarmos informação de boa qualidade nas mãos do consumidor. Portanto, esse é um papel do Estado, é um papel da idoneidade profissional, de cada profissional, no seu dia-a-dia fazer o melhor e informar o seu grupo de pessoas, a sua comunidade, de que esta estratégia funciona graças a isto e devido a isto é que vai acontecer aquilo, e as pessoas poderem tomar as suas decisões e investirem. Portanto, a saúde, sobretudo a saúde no contexto privado, é uma opção, não é? Portanto, há quem invista mais e quem invista menos, e portanto, aí só a informação é que pode mudar alguma coisa. Mas porquê é que ainda existem então os fisioterapeutas de martelo e este conservadorismo em relação à tecnologia? Pela mesma razão que na minha terra ainda não existe rede móvel, ou seja, chega mais rápido a uns sítios do que outros. Eu venho de uma aldeia muito pequena, a cerca de 20 minutos das Caldas da Rainha, onde o acesso à internet móvel é muito escasso só em algumas operadoras, ou por exemplo não tenho. Foi por isso que te mudaste para Lisboa.
tinha sido uma boa, sim, uma boa razão. Mas na altura foi a faculdade, foi estudar. Mas, portanto, creio que é uma tendência esses fisioterapeutas de martelo a começarem a existir em menos número, e acredito que possam desaparecer a certa determinada altura da história. Esta diferença de investimento, pergunta completamente ignorante, porque eu não sei o que é que está a ser feito a diferente entre o público e o privado, mas a diferença de investimento em tecnologia entre o público e o privado pode criar disparidades no tratamento, ou seja, cada vez vai ser maior o gap de qualidade entre o privado e o público, dentro do que tu conheces? Existe muitas diferenças entre os sistemas privados e públicos. Os dois são essenciais e complementam-se. E existem cada vez mais parcerias público-privadas, e bem, e acho que esse deve ser o caminho, na verdade. Mas quando olhamos para o sistema privado, ao dia de hoje, temos visto uma enorme evolução. Basta ver a velocidade que estão a crescer os gigantes da área da saúde. O Hospital da Luz, a CUF, Lusíadas, tantos outros. Okay? São gigantes da área da saúde que acabam por crescer graças à sua boa gestão, ao seu posicionamento estratégico no mercado e a muitos outros fatores. Um deles é a necessidade. Mas se essa necessidade existe, porque é que o público não a suprime, não é? Portanto, essa é a grande questão. Na parte da fisioterapia, aquilo que nós conseguimos perceber é que o maior investimento deve ser centralizado nos serviços de saúde primários. Portanto, tudo aquilo que sejam cuidados de saúde da primeira linha, por exemplo, os centros de saúde, deve ser uma aposta naquilo que é a prevenção da lesão, aquilo que seja a informação da pessoa para tomar decisões no seu cotidiano. Alguém que vive na presença de uma condição clínica crónica como a lombalgia ou como a artrite reumatoide e tem acesso a informação de qualidade através dos cuidados de saúde primários, como pode gerir a sua condição de saúde, aqui é a prioridade de investimento e penso que essa está reconhecida. O que está a acontecer é que a capacidade de resposta não está a ser rápida o suficiente quando comparativamente aos privados. Okay? Portanto, esta velocidade na capacidade de resposta, que se pode resumir numa palavra, que é timing, acaba por aumentar aqui o gap entre os cuidados de saúde públicos e os cuidados de saúde privados. Mas respondendo de forma mais objetiva à vossa questão, nós conseguimos melhorar tanto um lado como o outro, ao dia 2, não é? O público como o privado. Mas a grande pergunta que eu acho que se coloca é como é que nós conseguimos melhorar o público. Estamos nós na Europa, estamos nós em Portugal, um país desenvolvido, um país democrático, que tem acesso a serviços de saúde, como é que nós conseguimos otimizar? E, portanto, aqui, a meu ver, provavelmente, e agarrando o tema da tecnologia, né, que é esse o chavão, podemos começar a centralizar hospitais, identificar hospitais mais centrais, assim é que é, territorialmente, e equipá-los com alguma tecnologia. E depois começar a divergir para os centros mais periféricos, como é o caso da minha aldeia, que ainda não tem internet. E, portanto, eu penso que a estratégia poderá passar por aqui e acredito que estas sinergias são bem-vindas, não só da parte do público, como também do privado. Tu falaste aí que o maior, a maior lacuna que vês no SNS é o timing. Aquilo que nos dizem é que é a gestão de produção de clientes e o facto de atenderem 5 e 6 clientes por hora. Com que olhos é que tu vês isto? Eu vejo que os dois são verdade. Vejo que o timing é a velocidade com que se responde aos problemas, com soluções práticas, úteis e que resolvam o problema. O outro lado é um dos problemas, que é o rácio de profissionais por cliente, neste caso por utente. Se nós nos fixarmos numa nomenclatura provavelmente mais fidedigna, sim, aquilo que normalmente é designado aqui em Portugal. Portanto, o utente é o nosso foco. E se nós pensarmos no número de população e no número de profissionais que estão no setor público, nós conseguimos perceber que o público não chega para colmatar as necessidades da população. Portanto, é aí que surgem os privados. É uma janela de oportunidade para o setor privado. Portanto, o timing, a meu ver, e é só um fator, é uma das razões, que é a facilidade que o privado tem na sua estrutura interna administrativa diária de pôr os processos a decorrer e encontrar soluções mais rápidas e a colocá-las no terreno. O público, como tem uma dificuldade na celeridade destes processos, acaba muitas vezes por não conseguir competir com o privado. E isso depois faz-se notar
num dos itens de análise, que é o quê? O rácio de profissionais por utente. Mas existem muitos outros problemas, existem muitos outros tópicos. Este é só um. E podemos explorar aqui vários deles. Um deles é educação, outro deles são infraestruturas, outro deles é financiamento, e tudo provavelmente anda na base do financiamento, e são estruturas políticas governativas preparadas com conhecimento teórico, prático, internacional, nacional, que possam estabelecer políticas públicas que facilitem a vida ao público, digamos assim, ao setor público, e acelerar estes processos. Mas então, quando nós vamos a uma consulta no setor público e supostamente entramos num circuito de 10 ou 20 consultas, ou 10 ou 20 sessões de fisioterapia, Certo. que vão ser maioritariamente semelhantes. Uhum. Se compararmos isso a uma sessão ou duas no privado, estatisticamente, eu vou ter melhores resultados no primeiro ou no segundo cenário? Estatisticamente, provavelmente mais colegas te responderiam que era no privado, ou seja, irias ter resultados mais rápidos no privado face ao público. Mas isto, atenção, não é uma verdade absoluta. O que é verdade absoluta é que normalmente os melhores profissionais, e o que é um melhor profissional? É um profissional que reúne características do ponto de vista da educação, da experiência, da formação pessoal, da formação profissional, dos equipamentos, das infraestruturas, que permite prestar o melhor serviço face ao outro profissional. Acaba, de certa forma, por reunir características que lhes permite resolver o problema em menos tempo, maior segurança e com melhores resultados terapêuticos. Agora, comparar o público ao privado é a mesma coisa que voltar a comparar o Fiat com o Ferrari, não é? Portanto, se nós olharmos para um serviço de fisioterapia pública, que normalmente recebe 3, 4, 5 pessoas por hora, em infraestruturas de baixa qualidade, com equipamentos de baixa qualidade, sem acesso a tecnologia, sem acesso a profissionais bem remunerados e que se vai refletir na sua qualidade e satisfação no trabalho. Pois muito provavelmente estamos a reunir fatores atrás de fatores para que o público não consiga ter a metade dos resultados do privado. Agora, existem bons profissionais no público, existem bons profissionais no privado, existem maus profissionais no público, existem maus profissionais no privado. Portanto, isto acontece. E muitas vezes não é por teres as melhores condições que tens os melhores resultados terapêuticos. Nós também sabemos isso. Existe muito fisioterapeuta competente, com as suas mãos, o seu cérebro e a sua boca, conseguem fazer, se calhar, muito melhor trabalho do que profissionais que tenham um mar de tecnologia à sua disposição. Portanto, isto é válido em todas as profissões e a fisioterapia são mais uma delas. E achas que a culpa é mais... Culpa, se quisermos chamar assim, é mais de um sistema mal montado ou dos profissionais que se sujeitam a isso? Pode haver uma culpa partilhada, e o que eu vou dizer é válido para a realidade que eu conheço e vou-me cingir à realidade portuguesa, mas os problemas normalmente resolvem-se na base, não é? E portanto a base é o sistema e não o profissional, que é a cara do sistema. E portanto diria que a forma mais eficaz de resolver este tipo de problemas é ir à base. E portanto o sistema, tentar olhar como é que ele está montado, tentar seccioná-lo pelas várias áreas e intervir de forma eficaz nestas várias áreas, porque normalmente nós olhamos para este problema, um problema financeiro, como um problema dos diretores das unidades de saúde não percebem nada daquilo, um problema que as pessoas não valorizam e portanto não valorizam, compram aquilo que lhes aparecer primeiro ou que é mais barato, mas isto tem um sistema por trás, que se chama Sistema Nacional de Saúde, não é? E portanto se nós conseguirmos identificar, estratificar e priorizar as áreas de ação de forma a resolver o problema, me parece-me ser a solução. E não atacar os profissionais. E o que é que está a ser um entrave para o sistema? Fatores financeiros, económicos? Temos que olhar o Orçamento de Estado, temos que olhar o plano estratégico do Ministério da Saúde, temos que olhar muitas outras coisas. Mas aquilo que possa dizer assim de uma forma mais imediata é nós temos que fazer uma reflexão enquanto classe, a fisioterapia, a parte médica, os profissionais do exercício, todos os intervenientes no setor da reabilitação, devemos de fazer essa reflexão e perceber
o que é que podemos fazer juntos e coletivamente para mudar esse sistema. Mas um dos pontos que eu posso avançar que não é solução é atacar a própria classe, não é? Portanto, acho que é procurar pontos e não desfiladeiros. Certo. Extingue todos os sistemas que existem. Vais criar um sistema completamente em branco para trabalhar com um uníssono entre profissionais de exercício, fisioterapia e medicina. Como é que é esse sistema? E pá, fizeste o meu dia. Grande pergunta. Não, acho apaixonante mesmo. A pergunta que acabaste de colocar encarna grande parte das perguntas que eu procuro resolver nos últimos anos. Primeiro é como é que crio tudo isso e depois como é que eu crio tudo isso sustentado no tempo. Porque montar todo um sistema que vai à falência 6 meses depois é um sistema que funciona, que é B, não é? Funciona, mas na parte financeira não funciona. E portanto, já me dizia o meu pai dos carrinhos de choque, se não há moeda não há voltinha. Portanto, de certa forma, o projeto tem que fazer sentido do ponto de vista operacional, científico, dar resposta a necessidades da população e da comunidade a que se dedica, mas tem que ser sustentado do ponto de vista financeiro. Muito objetivamente, eu vejo uma clínica de fisioterapia como sendo um ginásio com uma marquesa. Isto olhando às áreas de intervenção da musculoesquelética, desportiva, outras áreas como existem envelhecimento ativo, a parte da saúde da mulher / pavimento pélvico, são tudo áreas onde nós podemos explorar imenso o movimento e a funcionalidade. E estas são ferramentas fortíssimas da competência profissional do fisioterapeuta. Portanto, olhando para aquilo que nós podemos fazer e onde é que nós podemos fazer, começamos a criar as equipas de trabalho e a seccionar uma vez mais infraestruturas, equipamentos, equipa profissional. Uma boa team que eu colocaria em marcha num projeto destes seria o médico, seria o fisioterapeuta, seria o fisiologista do exercício, o nutricionista e o psicólogo. Não quero tirar mérito às outras áreas, que existem áreas muito importantes no meio de tudo isto, mas esta equipa, por experiência, sei que resulta. É uma equipa multidisciplinar que acaba por se envolver e contribuir com a sua fatia para o todo. Onde é que eles prestavam o seu serviço? Naquilo que ao dia 2, se calhar em Portugal, nós conhecemos como ginásios. E menos a parte hospitalar. Um ginásio para ti teria um médico, um nutricionista, um fisiologista do exercício, um fisioterapeuta e um psicólogo. A Fora Fisio está a fazer fortemente para que isso aconteça. Nós ao dia 2 já conseguimos a parte do fisioterapeuta, do nutricionista e do psicólogo. E já trouxemos médico. E existem outros projetos também na área médica que colocam médicos dentro de ginásios. E existem, estão identificados. E até conheço algumas pessoas que se dedicaram a que esse projeto fosse uma realidade. Difícil realidade, mas é possível. Portanto, nós estamos a fazer o nosso caminho para que isso seja uma realidade. Como com shoppings de saúde preventiva. É isso. Exatamente. Eu acho que um shopping, um hub, o que queiram chamar, cada vez mais o setor da saúde, o setor do fitness, o setor da reabilitação e reabilitação digital converge para hubs, não é? Para centros multisserviços onde uma pessoa entra e consegue usufruir de vários serviços dentro daquilo que seja a sua área ou aquele setor em específico. Isto vê-se muito na China. Em Portugal ainda não se vê muito, mas vê-se muito na China. Cada vez mais se vê o ginásio com cabeleireiro, eventualmente com fisioterapia, com nutrição, mas isto tem tendência para aprofundar. Como é que se perpetuou a ideia de que a fisioterapia é ir ali fazer uns quentes, pôr quentes? Porque é que se alimenta? Para já nós somos latinos. Nós gostamos muito de falar da vida dos outros. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que nós estamos a evoluir muito rapidamente neste setor. Recorde-se que nós duplicámos o número de fisioterapeutas em 10 anos. Okay? Portanto, quando eu saí para o mercado de trabalho em 2014, 2015, nós éramos cerca de 5, 6 mil e ao dia de hoje somos cerca de 11 mil fisioterapeutas. Portanto, nós mais que duplicámos o nosso número em 10 anos. Um setor que duplica em 10 anos é caótico. Ok? Portanto, um dos lemas da Comissão para a Ordem da Ordem dos Fisioterapeutas é ordenar antes da ordem. Ok? E, portanto, de certa forma, aquilo que nós
podemos entender de expressões como é só virar frangos, é só calores úmidos, é só eletroterapia, são tentativas de rotular cuidados de fisioterapia que existem no setor, mas que não são únicos. Mas, mais uma vez, quando aplicados da forma correta, numa condição clínica propícia, podem ser vantajosos para a pessoa. Tu tinhas de escolher entre só tecnologia de ponta ou só tato humano? Epá. Se fosse neste momento em Portugal, se fosse na qualidade de fisioterapeuta, escolheria a tecnologia de ponta. Se fosse na qualidade de diretor de uma rede de clínicas de fisioterapia, escolhia o tato humano. Ok. Qual é a diferença? Porquê? Porque, mais uma vez, nós somos latinos e nós adoramos o toque humano. Muito mais do que a tecnologia. Não é ao caso que os países nórdicos estão muito mais evoluídos do ponto de vista tecnológico na área da reabilitação comparativamente aos países do sul e do oeste da Europa. Ou seja, o cliente nórdico quer um tratamento sintético que resolva o problema, o cliente do sul da Europa quer miminho. É uma ótima forma de ver a questão, sim. Em primeiro caso, porque provavelmente as pessoas nórdicas gostam menos que lhe toquem comparativamente às pessoas do sul da Europa. Então, se formos a fazer uma comparação entre continentes, então acho que esta diferença ainda se reflete com maior expressão. Nossa, Então, é gostar de miminho. Então achas que a tecnologia pode tornar aqui o serviço mais eficiente, mas também mais desumanizado? Ou não necessariamente? Não necessariamente. O maior problema da tecnologia é a falta de conhecimento para a utilizar. Pois. E, portanto, nós olhando para aquilo que é o setor, para aquilo que é a nossa prática de atividade profissional, nós conseguimos identificar lacunas. Ou seja, coisas que são boas e estão a ser bem feitas e coisas que se calhar não são tão boas e não estão a ser tão bem feitas. A tecnologia vai resolver os problemas. Não quer dizer que suprima aquilo que já é bom. É uma adição. Mais uma vez, são camadas de inovação que são colocadas em cima daquilo que nós vemos hoje. E quando nós falamos em inovação, inovação não é só tecnologia, não é só ecrãs, não é só cabos, não é só wireless. Okay? Inovação é inovar dentro da comunicação que se tem com um cliente. É melhorar a nossa entrevista subjetiva. É ver a pessoa como um todo e fazer as perguntas certas. Isto é inovar naquilo que seja a avaliação subjetiva. Não quer dizer que eu já não possa inovar também na avaliação objetiva e pôr as plataformas de força para dar números aos saltos ou para dar números à força máxima que se possa produzir num movimento a empurrar. Portanto, inovação é inovação. Ou seja, queremos pôr camadas, mas as camadas base têm de estar lá no tronco. Devem, sobretudo devem, porque nem tudo está bem, nem tudo está errado. Uhum. Achas que uma licenciatura vai mudar muito nos próximos tempos? Deveria, certo? Com a tecnologia. Deveria. Normalmente, aquilo que nós assistimos é que, à semelhança da ciência, e as universidades, os institutos politécnicos, as escolas superiores, normalmente vivem e devem viver à luz da ciência. Não é? Eles são a casa da ciência. Não só por transmitirem essa ciência e muitas vezes por produzirem essa ciência através dos laboratórios de investigação, de mestrados, de doutoramentos que têm albergados entre si. Portanto, o caminho que normalmente há a fazer dentro destas universidades, destas faculdades, destas instituições de ensino superior, é um caminho de mãos dadas com o desenvolvimento tecnológico e com a inovação. Mas nós não conseguimos, mais uma vez, à semelhança da ciência, dizer se aquele equipamento é bom ou não se ele foi implementado hoje. Nós precisamos de tempo para testar. Portanto, existe sempre um desfazamento entre aquilo que é inovação e aquilo que é a ciência. E, portanto, a ciência sendo a base das instituições de ensino superior, é normal que elas tenham, normalmente, aqui com muitas aspas, um atraso relativamente à inovação tecnológica. Portanto, enquanto isso continuar a ser assim, eu acho extremamente positivo. Porque quer dizer que nós estamos-nos a salvaguardar para não meter qualquer equipamento, qualquer coisita que venha lá de longe e que se diga que é muito bom porque, entretanto, é uma tecnologia ótima, seja posta dentro do sistema de ensino, sobretudo dentro do ensino público, que é comparticipado por todos nós, sem ter provas dadas, que resulta e é seguro.
Portanto, é normal que as escolas andem um bocadinho atrás Achas da inovação que- tecnológica. Certo? Achas que a resistência vem mais daí? Eu acho que é sempre um misto, não é? Mais uma vez, isto é a idoneidade individual de cada professor que está dentro das faculdades, não é? Uhum. Se eu quero sair da minha zona de conforto e quero pesquisar quase todos os dias e manter-me a par e atualizado, ou se de facto eu acho que já sei tudo e sou um professor catedrático e que venho aqui dar os mesmos PowerPoints que dava desde há 20 anos, não é? E portanto isto começa sempre numa tomada de decisão individual das pessoas, mas acho que o coletivo faz sentido. Ou seja, faz sentido as faculdades terem um ligeiro desfazamento daquilo que é a inovação tecnológica. Certo. A marca mais valiosa do mundo no século atual, na fisioterapia, foi fundada com uma base que é: a tecnologia resolve os problemas de quem procura fisioterapia, porque eu consigo tratar um cliente sem sequer lhe tocar. A tecnologia só tem que me permitir educar o cliente para ele se exercitar e, através do exercício, reabilitar-se. Porque a massagem tem muito pouca ou nenhuma eficácia no tratamento na fisioterapia, e através do exercício é possível reabilitar completamente um ser humano. Qual é a tua visão sobre isto? A fisioterapia é muita coisa, ok? A fisioterapia, nós podemos seccionar a fisioterapia em várias áreas. Vamos lhe chamar áreas, é mais fácil assim. Musculoesquelética, cardiorrespiratória, neuromuscular, pediatria, saúde da mulher, envelhecimento ativo, na pessoa amputada, hidroterapia, meio aquático, e podemos estar aqui a enumerar dermatofuncional, por exemplo. Existem muitas áreas dentro da fisioterapia. Nem tudo é movimento, nem tudo é exercício físico. Okay? Portanto, existem áreas muito específicas da fisioterapia em que a própria pessoa não se vai querer mexer. A pessoa não se pode mexer. Ativamente ela não consegue fazer exercício. Avaliei um cliente há 2 dias que infelizmente tem uma doença degenerativa muito rara e que nós estamos a fazer o melhor para que ele se mantenha em movimento. Mas vai chegar um momento da vida desta pessoa, e ainda assim ela é uma pessoa portadora de uma condição clínica degenerativa musculoesquelética, que eu não vou ser capaz de intervir de forma ativa. Portanto, existe um espectro muito grande de soluções que nós conseguimos através do movimento, mas não se esgota no movimento. Esta aqui era só uma introdução, porque cada vez mais vejo, sobretudo os recém-licenciados, e nós na Farfisio já temos alguns profissionais connosco, e vejo sobretudo a malta nova, quando sai das faculdades, já a pôr fora totalmente do pódio a parte das terapias manuais e passivas. Elas ocupam um espaço muito importante de terapêutica na área da fisioterapia. Contudo, se nós olharmos exclusivamente àquilo que seja a prevenção primária, aquilo que nós olharmos à reabilitação musculoesquelética, à reabilitação desportiva, tem uma boa base de funcionalidade e de movimento ativo. E, portanto, por aí eu acredito que a própria classe dos fisioterapeutas se deve cultivar, se deve desafiar e deve se instruir a que tenha cada vez mais na sua área soluções de movimento e de funcionalidade para implementar no dia-a-dia. E no que toca ao exercício, qual é que é a linha que separa o trabalho de um profissional de exercício e de um fisioterapeuta? É uma linha tenue, mas ela existe. Para agarrar nesta pergunta, nós temos que fazer um comeback àquilo que é o perfil de competências de cada uma das classes. Também devemos de fazer um comeback àquilo que é a deontologia das profissões e à forma como elas se organizaram ao longo do tempo para estarem onde estão. E aí nós procurarmos as respostas para a atualidade. A gente aprendeu na geografia e na biologia uma teoria que já nem me lembro, acho que era da estratificação dos estratos nas camadas da geografia, que era o presente é a chave do passado. E que, de certa forma, nós conseguirmos ir buscar aquilo que nós vimos ao dia de hoje, consegue-nos fazer ver claramente a evolução e as tendências do passado. E nós não conseguimos mudar o setor em meia dúzia de anos. Não conseguimos. Portanto, de certa forma, a forma como nós podemos melhorar esta área é através de soluções que passem essencialmente
por uma revisão daquilo que é o perfil de competências e chegar-se a alguns consensos. Para isso, o que é preciso? É preciso ter reuniões interdisciplinares. Várias pessoas a chegar aqui a consenso e definir exatamente qual é que é a linha. Esta linha não existindo, aquilo que eu posso dizer enquanto fisioterapeuta é que poderá ser a dor. Mas que nem isso é verdade. Porque eu posso praticar exercício físico, eu tenho 2 pessoas lá em casa, que é o meu pai e a minha mãe. Eu já não moro com eles, mas é como se me morasse. Muitas vezes aquela casa será sempre minha, não é? Como se diz. Que praticam exercício físico, que vão ao ginásio regularmente e que têm uma dor de 0 a 10, 1, 2 na lombar, o meu pai de vez em quando, a minha mãe normalmente é ali os tornozelos, e eles treinam na presença de dor, portanto, e são acompanhados por profissionais do exercício. E eu acho que bem. Portanto, nem a dor é esta linha. Portanto, o que possa vir a assumir-se é, eventualmente, processos terapêuticos, algoritmos de tratamento, implementação de planos de intervenção e de resolução de condições clínicas, momentos que são mais do fisioterapeuta e momentos que são mais do profissional do exercício. Vou dar o exemplo de um pós-operatório, não é? Provavelmente no pós-operatório imediato, naquela fase aguda e na fase subaguda, provavelmente o fisioterapeuta pode fazer mais sentido intervir que o fisiologista do exercício, mas provavelmente num medium stage ou num late stage da reabilitação, provavelmente poderá fazer mais sentido intervir em maior percentagem o fisiologista do exercício e menos o fisioterapeuta. Portanto, a linha é muito tenue, tem que haver sempre um bom emparelhamento, ou deve de haver, na minha opinião, entre os profissionais, sentarem-se à mesa, procurarem mais uma vez pontos de ligação para resolver os problemas e deixarem-se de coisas e fazer o melhor em prol das pessoas. Porquê é que isto ainda é uma chatice entre as profissões? É uma luta por egos? Ou querem o melhor para o cliente? Ou para o paciente? Eu acho que era o melhor para si próprios, não é? Os motivos que levam as pessoas a fazerem o que fazem ou a dizer aquilo que dizem são próprios. Portanto, a gente nunca vai saber a 100%. Se elas não os quiserem partilhar, a gente nunca vai saber. A gente nunca vai querer saber se os profissionais de exercício reivindicam por ser cobrado IVA, porque querem reduzir o preço dos serviços para poderem vender mais, ou porque acreditam piamente do ponto de vista ético e deontológico, têm uma contribuição positiva a dar na presença de condições clínicas e condições de saúde. Portanto, isto aqui os motivos são vários e nós nunca vamos saber. Agora, aquilo que eu acho que deve ser o foco é na solução. Portanto, é procurar pontos e falarmos uns com os outros e percebermos o que é que podemos fazer pelas pessoas. Tu começaste por dizer que o que te diferenciava como fisioterapeuta da maioria dos teus pares é a amplitude das tuas experiências. O que é que a tua experiência na China te deu de acrescento àquilo que tu já conhecias a nível nacional? Começar por dizer que eu nunca quis emigrar. Sempre disse aos meus amigos que não queria ser imigrante. Não tinha perfil para emigrar, não tenho perfil para andar aí atrás, andar aí aos caídos, como a gente muitas vezes na minha terra fui educado a ver os imigrantes, educado num sentido social, não num sentido de casa. Felizmente em casa recebi outros valores. E portanto nunca foi uma coisa que eu quisesse. Mas eu sempre quis ter a amplitude das experiências. Embora tenha cada vez mais certeza que a profundidade das experiências é igualmente importante. Não só de saber de vários temas, mas de saber de alguns temas muita coisa. E portanto decidi dedicar-me à amplitude das experiências no início da minha carreira profissional. Meti-me em tudo aquilo que dava. Meti-me em tudo. Dentro do que houvesse fisioterapia, eu queria estar. Seja a parte mais política, seja a parte clínica, seja a parte whatever. Eu queria estar presente. Eu queria ter essas experiências. E depois decidi, a certa parte, diria que ali na altura do Covid, em que foi uma decisão quase obrigada, enfocar-me naquilo que era possível fazer na altura. E afunilou, não é? As minhas hipóteses. Portanto, aquilo que era a amplitude das experiências revelou-se naquele momento passar a ser a profundidade das experiências. E, portanto, dedicar mais ao online, olhar mais para fora, e começou-me a fazer sentido, de facto, eu não quero ser imigrante, mas posso ter uma experiência internacional. E a minha reflexão já estava presente quando apareceu a oportunidade. Portanto, eu já estava preparado e decidido, um dia vou para fora. E, portanto, quando apareceu um anúncio numa rede social enviada por um ex-estagiário meu, que lhe mando um abraço, Emanuel, obrigado, que de facto fez com que ativasse o trigger, dizer assim, é isto eu sei fazer bem, aqui parece-me fazer sentido,
vamos explorar esta oportunidade. E foi a China. E na altura foi um convite que recebi por parte da Federação Chinesa de Natação, após o trabalho de 5 anos que tinha desenvolvido na Federação Portuguesa de Natação, em dar continuidade a esse trabalho, mas na Federação Chinesa. Um ano na China são muitos anos. Não. Certo, um ano na China são muitos anos em Portugal, é isso? Isto depende sempre à intensidade que a gente queira viver. Eu gosto de viver uma intensidade acelerada. Mas a China permitiu-me 2 coisas. Primeiro, estar no alto rendimento. Eu vivi num regime de internato, num centro de alto rendimento esportivo militarizado. Portanto, nós partilhávamos sempre os centros de alto rendimento com os militares. Existem milhares. Ou seja, um atleta e um Existe- militar na China é mais ou menos a mesma coisa. Socialmente, em termos daquilo que são as exigências do rigor, da disciplina, anda muito equiparado. Um atleta na China é um ativo nacional. Isso explica os resultados olímpicos da China? Pode explicar. Há muitas coisas que podem explicar os resultados na China. O número de pessoas que vivem naquele país, a forma como eles encaram o desporto, as condições que têm, mas, sobretudo, não é por aí a maior diferença. Eu diria, O número de pessoas, eu digo logo que não, porque a Índia teria que estar no mesmo patamar, Sim. nem lá perto. certo, não haverá de ser sempre por um fator, haverá de ser por um conjunto de fatores que ruma no mesmo sentido. Mas há vários fatores que podem e fazem da China uma das maiores, ou a maior potência desportiva mundial. Não diria a maior, mas certamente uma das maiores. E dizer que não é nestas pequenas coisas que nós vimos a grande diferença da China. Nós vimos na China, a China como uma potência tem como base as suas pessoas, como qualquer país, não é? E, portanto, existe uma expressão subejamente conhecida que é a cultura como a estratégia ao pequeno almoço. Portanto, do ponto de vista cultural, é inegável que nós, portugueses e os chineses, somos distintos. Nós estamos quase num espectro, no extremo do espectro, em muitos assuntos e tópicos. Portanto, a nossa forma de encarar o trabalho, encarar a relação com os outros, encarar a disciplina, encarar o rigor, o foco, é extraordinariamente diferente. E, portanto, quando o foco é colocado na cultura, nós provavelmente obtemos respostas mais rápidas do que colocarmos o foco na estratégia. E, portanto, após ter estado 2 anos na China, não tinha sido a minha primeira vez na Ásia, também já tive a oportunidade de visitar outros países, felizmente, e não é só a China. O Japão, Singapura, entre outros, mas sobretudo este top 3, provavelmente a Coreia do Sul, tem outra estratégia aliada àquilo que é a ferramenta mais poderosa, que é a cultura enquanto sociedade. Portanto, se nós começarmos a olhar para a nossa cultura enquanto sociedade portuguesa, enquanto comunidade desportiva, enquanto comunidade que quer ser mais saudável, provavelmente vamos encontrar mais respostas do que se focarmos apenas na estratégia. É mais fácil ser acima da média em Portugal ou na China? Pois, isto leva à interpretação de um fator, em que ponto é que está a média, não é? Se está muito alto ou se está muito baixo. A forma como eu tenho de explicar muitas vezes aos meus amigos ou às pessoas com quem tenho partilhado nos últimos meses, eu cheguei a Portugal em janeiro deste ano. Portanto, ali uns dias vim passar o Natal, até foi uns dias mais cedo, na verdade. E desde então tenho aquele regressar, tive 2 anos fora, falar com os amigos, falar com a família. E aquilo que eu costumo dizer é, até a senhora da mercearia, de 70 e tal anos, é inteligente. E isto, enquanto comunidade, isto muda completamente o cenário. E atenção, eu sou totalmente enviesado pela realidade a que tive submetido. A China é um país em vias de desenvolvimento, não é um país desenvolvido. A China não tem luz elétrica, nem saneamento básico, em muitas das suas civilizações, sobretudo mais ao oeste ou no centro daquele país. Portanto, aquilo que eu consigo partilhar convosco é uma realidade enviesada daquilo que é a China. Eu tive 2 anos na China, provavelmente precisava de 20 ou mais para conhecer aquele país, não é? Eu fiz um voo interno de 4 horas e meia. Temos de ter noção disto. Está para chegar quase a Moscovo. Há, assim, alguma história marcante ou choque cultural que tenhas vivido? Existem algumas histórias. Sim, o choque cultural e história. Começando pelo choque cultural. O choque cultural foi a parte tecnológica inicialmente e a parte da alimentação.
E, portanto, a alimentação é top 1 de razões pelo qual existem tão poucos estrangeiros a viver na China. É muito difícil o acesso à alimentação de qualidade na China. Não só pelo custo, mas também pela dificuldade no acesso. Nós temos que ir a mercados ou supermercados internacionais que tenham marcas internacionais para comprar uma espécie de iogurte, uma espécie de queijo, uma espécie de azeite, não é? Que eles lá fazem tudo a óleo. E como é que tu reagiste a isso? Adaptaste à cultura dos chineses ou ias comprar essa alimentação mais... Onde é que está o jumbo mais próximo? Já agora. Eu tive alguma sorte que tinha uma mercearia à frente do central de rendimento onde tive mais tempo, mas eu não era muito incentivado a ir lá. Portanto, eu tinha acesso à alimentação como um atleta de alto rendimento, pequeno almoço, lanche, jantar, ceia. E portanto isso estava incluído no meu contrato, graças a Deus. Ok. Mas de certa forma deparei-me com que a comida e a qualidade da comida dos atletas de alto rendimento deixa muito a desejar àquilo que nós, na nossa humilde e incrível dieta mediterrânica, temos acesso. Portanto, foi um choque grande ver que aqueles atletas têm aqueles resultados a comer aquelas coisas. Eu não sou nutricionista, não sei exatamente o que é que está ali por trás, também desafio se calhar muitos nutricionistas a tentar examinar o que é que está ali por trás, e falo só da comida, a tentar perceber os ingredientes, os alimentos, a forma como eles são cozinhados, e a tentarem perceber o que é que está ali. Portanto, para mim era extremamente difícil. O que é que é o prato normal, médio de um atleta de alto rendimento na China para o almoço? Tive a oportunidade magnífica de estar no centro de alto rendimento de Pequim, que é o maior centro de alto rendimento na China, o que torna dos maiores centros ao maior centro de alto rendimento no mundo. E lá estão os melhores atletas, os melhores dos melhores. Portanto, desde as ginastas de 13 anos que passam por mim a chegar um pouco mais da cintura com o seu tabuleiro, até aos atletas de basquetebol 2 metros e 10 e 15 que viviam no centro. E portanto, a dieta variava muito também de acordo com aquilo que eram as exigências da modalidade. Mas daquilo que eu vi, sobretudo no alto rendimento, é muito como aqui. Mas tem muito mais quantidade de hidratos e muito mais quantidade de gorduras. Muito à base do óleo, que é uma coisa que eu não gosto muito. E segundo aquilo que dizem, também não faz assim tão bem a atletas. Portanto, acho que de certa forma eles pecavam um bocadinho por esses excessos. Imagina se não pecassem. Como é que é possível? Nós imaginamos que é tudo XPTO e vais a ver e há uma lacuna grave e facilmente corrigível, não é? Não. Não é? Não é. Não é porque tens que mexer numa história milenar por trás. Claro. Portanto, eles comem aqueles alimentos porque o tetravô do tetravô deles já comia aqueles alimentos. E, portanto, mexer na alimentação é mexer na história do país. É muito difícil. Isso significa que nós no Ocidente somos mais permeáveis à inovação e a aceitar ideias novas, porque aqui, se fosse por aí, nós ainda estávamos a comer o que comíamos há 100 anos atrás, e Sim, não é assim? Sim. Nós, no geral, Portugal, somos muito mais receptivos àquilo que é o que se faz lá fora. Não é? Basta ver a taxa de estrangeiros residentes em Portugal e a taxa de estrangeiros residentes na China. É muito inferior na China, mas muito inferior na China, 0, já não consigo dar o dado, mas era 0,2 quando eu para lá fui. Portanto, de certa forma, aqui em Portugal já não estou certo nas percentagens, haverá de andar abaixo dos 10%, mas ainda assim é muito superior àquilo que é a China. E, portanto, de certa forma, conseguimos perceber isso. Conseguimos perceber que não só a alimentação é um entrave, mas tudo o que vem de fora da China, muitas vezes é um entrave à aceitação da população chinesa. Portanto, eles demoram tempo a confiar nas pessoas. Eles vão buscar, por exemplo, profissionais como eu, como muitos outros estrangeiros que vão trabalhar para a China, mas eles até aceitarem aquilo que tu dizes, e já tive esta conversa com alguns profissionais que partilham nessa mesma experiência, portugueses e outros que já foram para a China, é muito difícil. Como é que tu os conquistaste? Com resultados. Pois. Tem que ser com resultados. O mundo abriu-se à minha frente quando eles me enviaram uma informação a dizer que eu ia ficar responsável por um grupo de atletas. Esse grupo de atletas era o grupo mais jovem de atletas. Nós éramos uma comitiva de mais de 200 pessoas. Atenção. Portanto, estamos a falar de 80 atletas, 120 staff. E andávamos em digressão dentro da China, que é uma coisa que podemos aproveitar eventualmente para cá. As marcas sponsorizavam, íamos ao sul, íamos às montanhas, íamos a Xangai, íamos a Pequim, iam a conferências de imprensa, faziam patrocínios, faziam campanhas promocionais e, portanto, aquilo basicamente
foi ali uma comitiva ambulante nos últimos 2 anos antes dos Jogos Olímpicos. Podemos aprender um bocadinho com esse registro. Porquê é que é importante? É importante porque dá visibilidade às modalidades, porque dá visibilidade aos atletas, porque aproxima os atletas das marcas, porque aproxima os atletas daquilo que é um dos maiores problemas em Portugal, que é a falta de financiamento dos próprios atletas e das modalidades desportivas, sobretudo as modalidades que sobrevivem ao dia de hoje muito à custa do patrocínio e dos recursos próprios do próprio atleta. Portanto, isto ajudava a maximizar a sua visibilidade. Ou seja, dás trabalho ao atleta fora da modalidade, nem que seja como veículo de marketing para a marca. Certo. Os melhores atletas são o rosto da modalidade. Portanto, eles têm uma responsabilidade com eles próprios, é a primeira, mas têm uma responsabilidade para com a modalidade que exercem e que praticam. Portanto, de certa forma, são os role models dos miudinhos que estão a iniciar e a dar os primeiros passos. Eles têm essa responsabilidade social. É bem visto. Há algum padrão de mindset que tu vejas entre os melhores atletas com quem te cruzaste? Não. Não? Posso dizer que existem algumas características e que não são assim tão fáceis de identificar. O foco e o querer, a motivação intrínseca da pessoa, são claramente. Mas acho que isto é em todas as áreas. Agora, já vi perfis extrovertidos, perfis introvertidos, pessoas que estavam-se a borrifar, parece, para o desporto que estavam a fazer, e pessoas que faziam daquilo uma opção e obterem resultados de excelência. Onde eu vejo que possa existir maior probabilidade é quando se reúnem rotinas e ética de trabalho consistente ao longo do tempo. E se tiveres talento como base, chegas lá mais rápido. Agora, se houver trabalho sem talento, ou talento sem trabalho, torna-se mais difícil nós lá chegarmos. Neste caso, os atletas lá chegarem. Mas fazendo aqui um overview ao hóquei patins, ao futebol, à natação, ao basquetebol, que foram as modalidades onde eu estive mais relacionado, diria que não há assim uma característica. Diria que a ética de trabalho e o compromisso da pessoa é importante, mas que ainda assim não é determinante. Não achas que uma autoestima acima da média, assim um acreditar diferente da maioria das pessoas, faz a diferença na base? Acredito que possa ser um princípio para o sucesso, sim. Uma arrogância, quase. Existe, e nós temos vários perfis destes, não é? Ibrahimovic no futebol, pilotos de Fórmula 1, vários que apresentam este tipo de personalidade, o Max Verstappen ao dia de hoje, se calhar espelho um bocadinho isto. Outros atletas, né, essa arrogância, o Michael Jordan do basquetebol, existem algumas características, mas por cada um que existe com essas características, existe outro, mais ou menos ao mesmo nível, que não as tem. Não é? Basta vermos um Shaquille O'Neal ou um Michael Jordan. Ok, não estavam ao mesmo nível exatamente, mas partilharam da mesma equipa, partilharam dos mesmos anos de auge, têm resultados extraordinários, conseguiram ser bem-sucedidos, chegaram ao topo nas suas equipas, e não tem nada a ver um com o outro. Okay? É só vermos também o Federer ou o Nadal. O perfil dos dois atletas é diferente, muito diferente na sua base. Agora, não queira dizer que o foco e a ética de trabalho não estejam lá, mas provavelmente o trato e a forma como se expõem socialmente e se gera emocionalmente é claramente diferente. O que é que fez sentido para ti fazer uma pausa ou suspender essa ligação ao que é o desporto de alto rendimento no início deste ano e focaste na fisioterapia para as pessoas normais? Eu, quando estava na faculdade, dizia aos meus pais que ia me dedicar à fisioterapia há 10 anos. Minha mãe, que aqui está neste país e que me acompanha a minha carreira muito assiduamente, achava isto um escândalo. Não é? Então ando aqui eu a pagar uma licenciatura, não é? Porque eu, na altura tinha subsistir à custa daquilo que era o investimento dos meus pais, trabalhava no verão, mas era insuportável para ir viver para Lisboa e pagar renda e propinas e alimentação e transportes, essas coisas todas. Ela achava aquilo uma loucura. Mas, por coincidência da vida, e isto eu acredito cada vez mais que é preciso ter alguma sorte e que existem coincidências na vida. Não sei se foi o facto de ir à China e de passar uma fase mais reflexiva no meu período profissional e pessoal que me levou a aproximar desta crença, mas é uma crença que eu tenho ao dia de hoje. E fez exatamente 10 anos, no dia em que eu estava a apanhar o avião, em Paris, para regressar à casa dos Jogos Olímpicos com 2 medalhas olímpicas, um recorde do mundo e uma medalha de prata na conta.
A medalha não é minha, é dos meus atletas e o mérito é deles, mas faz parte do meu caminho e do meu processo profissional desses 10 anos. Exatamente. Eu naquele dia fiz uma publicação no aeroporto, a festejar os 10 anos, essa publicação está no meu Instagram profissional, que as pessoas poderão ver, e portanto marcou ali, para mim, é o fechar de um ciclo. Eu vi uma entrevista em 2016, li na praia, uma entrevista de praia, naquela. Só leio revistas quando estou na praia. Normalmente as revistas são da minha mãe. E que era a reflexão de um fisioterapeuta brasileiro. Esse fisioterapeuta cumpriu o sonho dele. Foi aos Jogos Olímpicos de Londres de 2012. E no dia seguinte, ao término dos Jogos, senti-se a pessoa mais infeliz e mais miserável porque tinha atingido os objetivos de carreira dele. Ele era uma pessoa jovem, tinha 30 e poucos anos e já não via objetivos materializáveis à frente dele. 3 semanas depois, recebeu uma chamada por parte do Comitê Olímpico Brasileiro que queriam que ele coordenasse a secção de fisioterapia nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. E, portanto, eu acho que sempre que se fecha uma porta podem-se abrir uma ou duas ou três. No meu caso, neste momento, estou a dar prioridade a uma área que tenho muita motivação, que é a tecnologia adaptada à reabilitação. Aquilo que eu vi na China, aquilo que eu vi na Ásia, aquilo que vi nos 36 países onde estive, é que, de facto, existe um desenvolvimento tecnológico superior àquilo que eu vejo em Portugal. E, portanto, estou a tentar fazer a minha parte e trazer para cá um pouco daquilo que vi, daquilo que sei, e implementar com projetos como a Forphysio e como o Connect Up. Como é que vês a fisioterapia e toda esta área à volta daqui a 10 anos? Precisamente daqui a 10 anos. Vejo uma fisioterapia mais objetiva. Vejo uma fisioterapia com maior rácio de investimento-retorno. Vejo uma fisioterapia mais presente no dia-a-dia na população saudável. Vejo uma fisioterapia com instalações, espaços e equipamentos totalmente diferenciados daquilo que vemos ao dia de hoje. Aquilo que é o diferenciado daqui a 10 anos será o médio. E, portanto, vejo uma fisioterapia de qualidade, com bons olhos. Sou uma pessoa otimista por natureza, não sei se já perceberam isso, mas vejo o setor com muito bons olhos nos próximos 10 anos. E se pudesses mudar uma coisa amanhã no sistema português de reabilitação, qual seria? Se eu pudesse mudar uma coisa no sistema, começaria por criar estruturas de reflexão e comissões de trabalho que fossem mais interdisciplinares, que sentassem à mesa pessoas que reunissem várias experiências e que pudessem criar uma plataforma sinérgica para a melhoria do setor. O que é que tu, pelo que eu já percebi, tu nunca trabalhaste no Sistema Nacional de Saúde? O que é que foi uma escolha? Fiz uma substituição de férias de uma semana e jurei para nunca mais. Basicamente foi isto. Eu tive essa oportunidade mal saí da faculdade. Um fisioterapeuta tinha sido meu fisioterapeuta no Sporting enquanto fui nadador lá. Convidou-me para substituir de férias. Fiz essa semana de férias e jurei para nunca mais. Tinha 6 pessoas por hora, aquele contexto convencionado puro e duro. Uma clínica sem luz natural, sem equipamentos, sem... É que vais a ver, e é quase como trabalhar num supermercado, é muito mecanizado. Acaba por ser um sistema mecanizado e standard. Sim, é. Qual é o desafio? O desafio é colocar pessoas com tomada de decisão e capacidade de decisão a salvaguardar que pessoas que não entendem a ciência e não entendem os cuidados de saúde modernos não devam estar em cargos de liderança. Porque se o objetivo for números, for Excel, for profit, muito provavelmente nós estamos numa trend que não vai resolver o problema. Portanto, nós só conseguimos garantir que os convencionados passam a ter melhor qualidade, porque eles conseguem ter melhor qualidade do que aquilo que têm hoje. Porque tu demoras 10 minutos a fazer um calorimétrico, como demoras muito menos tempo a fazer 4 séries de 30 segundos de um isométrico, e provavelmente numa condição clínica podes optar entre um e outro, e é uma questão de opção. Eles podem melhorar, mas que têm que ser decisores e gestores que estão por trás destes negócios com uma visão claramente distinta. Aquilo que eu acho que tem diferenciado a Forphysio do mercado, e eu comecei a fazer domicílios, comecei
numa casa de banho literalmente adaptada para pessoas com deficiência, em que fui eu a retirar o lavatório e a sanita e a marquesa aberta, não dava para fechar a porta. Para 5 clínicas ao dia de hoje, é porque claramente eu tenho uma preocupação com a prestação do serviço e qualidade do serviço, porque o diretor da empresa é fisioterapeuta. Não queira dizer que seja solução única, porque não deve ser. Nem acredito que seja, nem quero que seja. Mas deve de haver mais atenção às pessoas que nós colocamos poder de decisão. Ok. Porque é que posso estar aqui a dizer alguma coisa errada, mas porque é que no ginásio temos obrigatoriedade de ter um diretor técnico que é licenciado e numa clínica de fisioterapia não? Numa clínica de fisioterapia nós temos que ter Ok. um diretor técnico registado na Ordem dos Fisioterapeutas Ok. e na entidade reguladora da saúde para podermos estar legais. Em termos de licenciamento é isto que nós precisamos. Mas normalmente quem gera não é o diretor técnico. O diretor técnico gera a parte técnica. Quem gera a parte do negócio é um gestor. Uhum. E portanto é aqui que começa o problema. Nós na Ford Physio temos terceirizado a uma empresa de contabilidade toda a parte de contabilidade e fiscalidade da empresa. Mas a parte da gestão é feita por fisioterapeutas com mais aptidão ou formação em área da gestão. Mais uma vez, não é solução única, é só uma solução e a solução que nós encontrarmos para responder positivamente ao problema. Mas se nós começássemos a ter mais profissionais de saúde, gestores, à frente de serviços, provavelmente encontraríamos soluções que não estamos a encontrar agora. Uhum. Mas colocarmos um licenciado altamente capacitado a fazer um tratamento standard não é desperdiçar talento? Não. Na reabilitação terapêutica nós temos algoritmos de tratamento. Os algoritmos de tratamento podem ser mais ou menos individualizados à condição clínica e à pessoa. Mas é um algoritmo de tratamento. Nós ao dia 2 sabemos que se um atleta fizer ruptura total do ligamento cruzado anterior, existe um determinado processo terapêutico que deve ser cumprido para ele chegar ao retorno ao jogo com menos probabilidade de ter uma recidiva. Que não coincide com o Sistema Nacional de Saúde, percebes? Pode coincidir. Porque, primeiro, duvido que existam, não tenho certeza, algoritmos de tratamento implementados no Sistema Nacional de Saúde para o tratamento de condições clínicas. Pode haver serviços e a realidade de cada serviço é uma realidade distinta porque depende das pessoas que lá estão. Não me parece que exista uma standardização em termos de procedimentos administrativos naquilo que é a Direção-Geral da Saúde para a prática da fisioterapia pública. Portanto, deve haver muitas realidades a trabalhar bem, outras realidades a trabalhar menos bem, mas que os algoritmos de tratamento fazem sentido. Okay? Existem estudos que indicam que quando tens uma tendinopatia do rotiliano, se fizeres 4 vezes 30 segundos in, 30 segundos off de isometria, num exercício chamado Spanish Squat, tu vais baixar os teus níveis de dor ao final de X semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas daquilo que for o estudo. Okay? Portanto, aquilo que me indica é se eu tenho dor na região anterior do joelho, que é uma das principais condições clínicas musculoesqueléticas mundiais, se estiver na presença de uma tendinopatia agudizada, provavelmente, sabemos que cumprindo aquele algoritmo, a pessoa vai melhorar a sua exposição à dor. E, portanto, dentro da standardização de procedimentos que nós falávamos, a palavra standardização deve ser interpretada sempre no contexto. E, portanto, se for um contexto que nós pensamos, ok, é só uma desculpa para nós podermos aviar frangos da torta e a direito, provavelmente é um significado negativo essa standardização. Agora, se nós procurarmos standardizar alguns procedimentos baseados em algoritmos de tratamento, são baseados em bibliografia, que é assenta em revisões sistemáticas, em umbrellas de qualidade, provavelmente nós estamos a intervir de uma forma positiva na população. Uhum. O primeiro passo para termos um ginásio com um médico nutricionista, um fisioterapeuta, um fisiologista e um psicólogo é a ConnectHub? Muito bem, a ConnectHub ao dia de hoje ainda não é, mas espero que apoie muitos negócios e profissionais a ser. A ConnectHub ao dia de hoje vem procurar fazer a ponte entre profissionais dentro da área da reabilitação, profissionais que sejam motivados pela área tecnológica, sejam eles estudantes, sejam eles profissionais nas áreas do setor da saúde e engenharia ou física médica.
Portanto, dentro deste setor, aquilo que nós neste momento temos a oferecer ao mercado são, conteúdo, através das nossas redes sociais e o nosso website. 2, eventos de networking, e que temos o nosso primeiro congresso no próximo dia 11 de outubro de 2025 em Lisboa. E ainda a possibilidade de não só ter acesso a este conteúdo, ter acesso a estes momentos de partilha, mas ter acesso àquilo que é o principal problema que referi no início, que é o principal problema da tecnologia ao dia 2, que é a falta de conhecimento para utilizar. E, portanto, nós colocámos no mercado uma oferta formativa, que é um programa de pós-graduação, que permite responder às necessidades emergentes das ciências da reabilitação. O congresso surge como uma espécie de kick-off desse programa formativo? O congresso é algo que eu já queria promover há muito tempo, que é este fórum de reflexão e de apresentação de ideias inovadoras, e que surgiu num timing ótimo, que foi o timing de lançamento da pós-graduação. Desafiei a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa a criar este programa de pós-graduação, assim uma história que acho que até é gira. Eu moro relativamente perto da Faculdade de Ciências e estava a dar um passeio pelo Parque do Campo Grande, que é o Central Park de Lisboa, para quem não conhece, e estava a passar ali à frente do Cheio Montaditos, que fica ao lado da Faculdade de Ciências. E pensava, mas eu não abri uma pós-graduação com estes gajos. E portanto isto é a reflexão que vinha na minha cabeça. E eu não só pensei isso, como entrei dentro da faculdade, dirigi-me à recepção, solicitei que promovesse uma reunião com a coordenadora das pós-graduações, ou o coordenador das pós-graduações, que depois percebi que era uma professora, e que estava lá naquele dia, que me recebeu, que achou super interessante a ideia, e que me convidou a sentar à mesa com maiores dados e com maior objetividade aquilo que eu gostaria de promover nessa parceria. E foi aí que surgiu a pós-graduação em Tecnologia Digital em Ciências da Reabilitação. Tiraste alguma lição desse dia? Tirei várias, mas acho que ainda vou tirar mais no futuro. Quando pensar com o maior distanciamento desse momento, mas cá o feeling. E o feeling tu não compras, não é? Uma pessoa muito duvidosa que disse isto, pelo menos num filme biográfico, que foi o Donald Trump, que é ou tu tens ou tu não tens. E depois é a forma como usas, não é? Portanto, isso já deixa a interpretação quem viu o filme ou não. Mas o feeling é algo muito forte e que eu cada vez dou mais prioridade. É ouvir o feeling. Se eu sinto que deve ser por ali e é agora, é por ali e é agora. Se eu entendo que é por ali e não é agora, espero. Se entender que não é por ali, eu meto de lado e provavelmente mais à frente posso pensar no assunto novamente. Mas o feeling é importante. Pelo menos para mim é importante. A lata também. É preciso ter uma grande lata. Aliás, a professora coordenadora das pós-graduações deixou para o fim uma pergunta que me fez diretamente. Nós estávamos sentados na sala nobre, na Faculdade de Ciências, éramos mais ou menos 8, 9 pessoas, entre professores catedráticos, parte administrativa, comunicação, a coordenação científica e um proponente de uma pós-graduação através de uma entidade privada, que é a Fora Físio, e que era eu. E que ela vira para o final e disse assim, mas no final o que é que tu queres com isto? Essa era a minha próxima pergunta. Porquê? Porque nessa mesma reunião eu disse, eu quero 0% dos lucros desta pós-graduação. E olha que se ela abrir, é um lucro interessante. Não haverá de ser para mim, nem haverá de ser para a Fora Físio. 100%, e temos isto assinado num contrato formalizado, 100% dos lucros desta pós-graduação são para financiar a própria pós-graduação em mais material e equipamento. Isto falta em Portugal. Nós em Portugal não temos capacidade económica para ladear com as maiores potências internacionais, porque os equipamentos tecnológicos custam mesmo aqui, como nos Estados Unidos, como na China, como na Austrália. Portanto, como nós temos menor capacidade económica enquanto país comparativamente a estas potências, nós não vamos conseguir adquirir esses materiais. Portanto, a pós-graduação tem que os adquirir de alguma forma. Portanto, tem que ser com os lucros da pós-graduação. Infelizmente, a Fora Físio não consegue proporcionar todos os equipamentos, nem a própria Faculdade de Ciências, e olhem que eles estão muito bem equipados, e a Fora Físio, neste momento, em termos de clínica de fisioterapia, sou suspeito, mas penso que estamos bem nessa área também, mas ainda assim distantes daquilo que podemos estar. E, portanto, pelo menos no primeiro bloco de anos, se esta pós-graduação abrir e se for um sucesso, eu quero muito que seja, porque acho que vai ser extraordinariamente útil para termos mais profissionais, melhores empresas, mais empresas tecnológicas de inovação e que contribuam para a melhoria global dos cuidados de saúde e de reabilitação em Portugal e no estrangeiro para quem quiser trabalhar para fora com uma pós-graduação deste nível.
acredito que seja o caminho a ser feito. Portanto, acredito nesta pós-graduação e quero muito que mais oferta formativa surja, não só através do Connect Hub, através de outras instituições de ensino, de outras empresas, de outros colegas, e incentivá-los claramente dentro daquilo que são as suas comunidades e que seja o seu networking, a promoverem conteúdo de qualidade para transformarmos verdadeiramente a saúde digital em Portugal. O que é que te fez assumir essa responsabilidade de mudar o panorama da fisioterapia em Portugal? Eu tenho essa responsabilidade. Não. É uma excelente pergunta e começa a ter algum sentido de responsabilidade, porque de facto, se eu me envolvo nos projetos, os projetos têm responsabilidade e, portanto, se sou a cara do projeto ou o proponente da ideia, tenho responsabilidade. Apesar de ainda ser tudo muito fresco, ainda ser tudo muito tenro, mas acredito que é como nós começámos esta entrevista, que é o facto de ter a possibilidade de olhar mais amplamente o setor, faz-me ter outras preocupações se eu olhasse mais especificamente e afunilasse a minha visão do setor. Portanto, provavelmente faz-me chegar a conclusões que outras pessoas não chegam, pela simples razão que penso em coisas que as outras pessoas não pensam. E, portanto, está tudo bem em pensar, está tudo bem em não pensar nessas situações ou soluções ou problemas, mas também acho que se nós pensarmos, se refletirmos e se chegarmos a conclusões que podem ser bons para as outras pessoas, o Rei Leão já nos ensinou isso. Os mais fortes tratavam dos mais fracos. As pessoas que têm ideias que possam contribuir para a melhoria da comunidade devem implementá-las e devem ter esse sentido cívico e ético de as implementar. Portanto, em última instância, é uma motivação ética e deontológica. E como é que comes? Olha, como é que como? Olha, para já alimento-me mal e é uma coisa que eu tenho que melhorar a curto prazo. Como é que eu como? Neste momento, como exclusivamente à custa do ordenado que tenho da Forfisio, coisa que é única para mim, porque sempre estive no contexto desportivo, como falávamos há pouco. Portanto, sempre partilhei a vida de clube com a prática clínica privada e com mais alguns afazeres. A formação, educação dentro das faculdades, sempre tive essa preocupação em manter-me também atualizado, e isso refletiu-se depois em convites para partilhar nesses contextos. Portanto, no envolvimento em todas estas dimensões da fisioterapia e do Nuno, fui arranjando formas de subsistência. A minha mãe sempre me disse que quando eu acabasse a licenciatura, acabava-se a mesada. E acabou. E, portanto, felizmente, em agosto, após terminar a licenciatura, só terminei a licenciatura nos primeiros dias de agosto, porque foi quando entreguei o dossiê de estágio, depois tive a nota e tal. E entrei nesse mesmo mês, estava no Mel Sudoeste, na altura, que agora já não existe, infelizmente, para esta geração. Um convite para trabalhar e comecei logo ainda nesse mês de agosto. E, portanto, acredito que esse trigger da minha mãe disse: tu tens que dar ao chinelo, tu tens que fazer por ti, porque eu não vou fazer. Já fiz aquilo que tinha o dever enquanto mãe de fazer, se elas têm algum dever, não é? E, portanto, o meu termina aqui. Disse: ok, muito bem. E então foi aí que começou. E vi-me na necessidade de, em Lisboa, por ter que pagar um apartamento, por ter que ir às compras, por ter que na altura investir num carro e que tinha que pagar a mensalidade e o crédito do carro, de encontrar mais do que uma forma de vencimento. E, portanto, o clube e a prática clínica surgiram como solução. Porque inicialmente a minha carreira estava muito bem com a prática desportiva e felizmente comecei num clube fantástico, que foi o Sport Lisboa e Benfica, que me deu ali um boost muito grande na minha carreira. Fiz um estágio que correu bem e o meu orientador de estágio depois desafiou-me a entrar na estrutura de Benfica quando houve essa possibilidade, e tive muita sorte por começar numa estrutura grande, mas que eu para mim fazia só aquilo da vida. Só que se quisesse evoluir um bocadinho mais naquilo que se chama o elevador social, eu vi claramente que aquilo não iria estar adequado para um dia dar uma entrada por uma casa. E felizmente não me enganei. Não achas que a tua mãe tem motivos para ficar chateada? Porque aos 30 anos é para teres estabilidade, casares e teres filhos. Olha, eu saí da casa dos meus pais aos 18, portanto já não sei o que é viver com os pais. Vou lá com muita frequência quando estou em Portugal, tenciono manter essa frequência, mas acho que mais o meu pai do que a minha mãe, sim, um bocadinho aborrecidos por eu estar ainda nesta situação de solteirice e de vida pouco organizada aos seus olhos. Mas lá está, é o preço que se paga por querer fazer várias coisas, por ter várias experiências e não se consegue tudo de uma vez. Portanto, acredito que a vida é segmentada por fases e eu neste momento estou numa fase solteira dedicada ao trabalho.
Mas porquê é que foi realmente importante criar uma pós-graduação da qual tu não tens resultados? Muito bem. A pós-graduação não acredito que seja uma necessidade do Nuno ou que seja uma necessidade da Forfísio, é uma necessidade do setor. A pós-graduação é uma necessidade de haver um conhecimento organizado, estratificado, de qualidade, com reconhecida qualidade, por parte de instituições credíveis, que coloquem informação na mão dos profissionais. E, portanto, o sítio mais credível que nós ao dia de hoje temos ainda continua a ser as instituições de ensino superior, as universidades, os institutos politécnicos, as escolas superiores, e, portanto, foi esse o motivo de ser uma pós-graduação, pelo seu cariz prático e pela necessidade urgente de trazer os clínicos à equação e de juntar os clínicos aos engenheiros. Porque nós já temos provas dadas de muitas empresas e já foi referenciado aqui uma empresa que conseguiu fazer isso muito bem no setor da reabilitação digital e que está a dar cartas não só em Portugal, mas sobretudo até no estrangeiro, que é o casamento perfeito entre os engenheiros e os profissionais de saúde. Portanto, esta pós-graduação é só mais uma possibilidade que as pessoas têm, neste caso os profissionais das ciências da reabilitação, e aqui casam os profissionais nas ciências do desporto, na saúde, da engenharia, da programação, da informática, que se possam reunir e sentar a uma mesa para construir soluções digitais baseadas em hardwares e softwares que ajudem a transformação digital na área da saúde. Portanto, a pós-graduação dentro da Faculdade de Ciências permite não só o acesso a esse conhecimento, como permite aos projetos com maior potencialidade serem incubados dentro da incubadora da empresa, que já incuba neste momento 30 empresas que resultam de projetos de investigação da mesma faculdade e que as submetem a processos vamos falar aqui em processos de captação de financiamento e de exposição a players maiores que possam investir nestes mesmos projetos académicos e torná-los em grandes potências tecnológicas, como é o caso de algumas que temos em Portugal. Uhum. Como é que tu esperas mudar o mercado dos fisioterapeutas com a ConnectHub? Com as pessoas. Sem as pessoas nós não conseguimos mudar nada. Portanto, o ConnectHub, acima de tudo, é uma comunidade de pessoas que se revê nesta transformação digital na área da reabilitação. E, portanto, nós só conseguimos mudar se as pessoas estiverem encaminhadas nesse sentido. Portanto, se o Nuno quiser mudar alguma coisa sozinho, provavelmente vai mudar dentro da Forfísio do Lumiar onde eu trabalho. Porque se calhar nem na Forfísio das Caldas da Rainha, da Marinha Grande ou da Oeiras eu conseguiria mudar alguma coisa porque eu não estava lá dentro. No máximo poderia dar indicações que esta era a sugestão da direção técnica para a mudança. Uma mudança positiva. Portanto, nós conseguimos verdadeiramente mudar algum setor ou algum país pela mudança da cultura. E a mudança da cultura é uma mudança individual e lá está, baseada na idoneidade profissional de cada um em ter essa responsabilidade na mudança do setor. Portanto, nós neste momento temos um grupo do WhatsApp, que é a nossa comunidade, com 100 elementos, fechámos nos 100 elementos e desde o dia em que a fechámos eles mantêm-se, portanto há 5 meses que nós já temos aquele número de pessoas dentro da comunidade, mais ou menos 5 meses. Estando a gravar isto agora nos últimos dias de agosto, acabamos por conseguir já sensibilizar algumas pessoas que já têm essa motivação intrínseca. Okay? Portanto, nós não andamos por aí de panfleto na mão a dizer atenção, a transformação digital é que vai dar. Não. Nós colocamos conteúdo disponível em plataformas grátis, estabelecemos uma pós-graduação com uma faculdade pública, do qual não queremos lucros, para que a comunidade que estamos a criar através de vias digitais possa ter acesso a informação e a ferramentas que os possibilitem mudar o setor. Acredito que a transformação da saúde em Portugal careça da transformação individual de cada setor e entre setores. Portanto, eu só estou a ajudar o meu setor. Há muito mais a fazer. Quem é que se pode inscrever e como na ConnectHub? No ConnectHub, então, nós temos os canais de redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e página web, connecthublisbon.pt. Desafio a todos a passarem os olhos. Nós, ao dia de hoje, ainda estamos a dar baby steps, portanto, estamos a iniciar ainda esta comunidade e este conteúdo e que podem submeter a sua candidatura para entrarem na comunidade através do website e quem quiser ir ao congresso pode comprar bilhete na bilheteira online também através do website.
congresso é aberto a qualquer tipo de profissionais? Sobretudo focado nos profissionais que atuam na área da reabilitação e com foco e motivação na reabilitação tecnológica. Este é o nosso target, é o nosso público-alvo. Nós, neste momento, naquilo que é a seriação, não estamos a vedar qualquer pessoa, as pessoas à entrada no congresso. Temos um público-alvo e partilhamos qual é o público-alvo, mas se for uma pessoa completamente fora do setor, pode vir ao congresso. Quem sabe pode começar ali a mudança da carreira daquela pessoa. Exatamente. Boa. Se daqui a 20 anos olhares para trás, o que é que gostavas que nós disséssemos do teu trabalho? Gostava que as pessoas olhassem ao meu trabalho como um trabalho honesto, como um trabalho que me serve a mim e ajuda a servir os outros, e que de certa forma deixou algo mais do que uma preocupação individual, mas sim uma preocupação coletiva. E acredito que os últimos 10 anos da minha carreira tenham uma forte relação com o que acabei de dizer, mas gostaria que as pessoas olhassem de uma forma mais coletiva do que individual. Ao dia de hoje, a imagem que nós passamos nas redes sociais muitas vezes é individualista, é o eu, centrado no eu, no meu propósito, no meu objetivo, mas quando nós colocamos o nosso propósito e o nosso objetivo como um propósito coletivo, é possível de criar algo com valor. E acredito genuinamente que os profissionais em Portugal estão capacitados, sobretudo na área da reabilitação, para produzirem algo com valor, porque se toda a nossa energia for posicionada num sentido simples mas útil, surgem projetos com enorme valor e inovação. Boa. Espetacular. Última questão. Se tivesses a missão de elevar os 5% da população portuguesa que pratica exercício para 95%, por onde é que começavas? Por criar um hub que ligasse todos os profissionais e criasse a confiança em 95% das pessoas que vale a pena. Muito bom, pá, muito bom. É uma grande cambalhota. Tinha que ser aqui algo mesmo disruptivo. Na cultura, para darmos uma verdadeira cambalhota nesse número, nós precisamos de uma mudança cultural. E a mudança cultural começa no exemplo das pessoas que lideram as várias estruturas. As estruturas políticas, as estruturas sociais, as estruturas empresariais. Portanto, se a mudança começar numa perspectiva cultural, diria que temos que influenciar os influenciadores e os decisores a terem um mindset muito mais moderno, muito mais atual, muito mais centralizado em políticas que sejam efetivas e eficientes e que não se percam nos meandros do papel e do processo e da legislação. Boa. Questão muito interessante para se pensar quanto ao que se pode fazer e o que a tecnologia ainda tem a atuar nesta mudança de cultura, porque é verdade que a política tende sempre a andar muito mais atrasada do que o resto da dinâmica do mercado, não é? Principalmente quando vais para o mercado dos privados que dependem de eu ou estou na linha da frente ou eu não estou, ou eu morro, não é? E se calhar está na hora de nós não estarmos numa posição de tanta solicitação, ou seja, pedir que a política ande como nós precisamos, mas provavelmente eu vejo o Connect Hub com uma missão muito semelhante à BMS entre a fisioterapia e os profissionais de exercício, no sentido de criar ordem através de prática, através de ações que estão ali no mercado, estão a acontecer. Não precisas de chegar à política e olha, vamos mudar isto tudo, a regulamentação agora exige que tu utilizes tecnologia de ponta, que estejas com uma pós-graduação no bolso, que a verdade é que se as oportunidades surgirem para quem está a funcionar desta forma, naturalmente nós tendemos a ir para essa direção. É pelo menos nisso que nós acreditamos.
Sim, partilho dessa visão. Vejo que os próximos anos vão ser aqui apaixonantes para este setor das ciências da reabilitação, sobretudo, que é a área onde eu estou mais focado neste momento. Acho que vai ser verdadeiramente impactante aquilo que as pessoas que quiserem fazer um pouco mais vão poder fazer esse pouco mais, poder fazer muito mais. E vai haver espaço para que pessoas com ideias, com projetos na parte pública e privada possam implementar esses projetos e essas ideias, porque está a fazer falta, dentro deste sistema que nós falávamos há pouco, novas ideias e novos processos, e portanto o Connect Hub aqui tem o seu papel. Acredito que nós ainda estamos agora a começar, não é? Temos meses, só para fevereiro isto era uma ideia na minha cabeça, ainda nem sequer tinha escrito uma palavra, portanto, de certa forma nós temos um caminho que poderemos ajudar a trilhar. Dentro da parte privada, e podendo entrar aqui, até porque foi a forma como fui mais anunciado, que é algo que eu estou a procurar melhorar, é como é que nós poderemos, através de resultados de eficiência e eficácia terapêutica e financeiros, melhorar o setor. Portanto, é aqui que está a verdadeira validação da melhoria dos sistemas. Porque toda a gente aponta ao sistema convencionado que é ineficaz, que não tem qualidade, que tem falhas a todos os níveis, mas ele continua a crescer. Ele é eficaz do ponto de vista financeiro. Não é eficaz do ponto de vista da qualidade terapêutica face a outros contextos. Portanto, cabe-nos a nós, pessoas que gostam de pensar sobre estes temas, que têm algum poder de decisão, neste momento tenho na Forfísio, melhorar os nossos sistemas de trabalho, inovar os nossos sistemas de trabalho, a nossa gestão, para que nós consigamos colocar no mercado soluções clínicas na área da reabilitação que permitam ter a qualidade e serem lucrativos. Portanto, a Forfísio é isso que está a fazer desde que abriu os olhos para este assunto, na verdade. E o Connect Hub é o ponto de partida para isso tudo acontecer na fisioterapia. As páginas do Connect Hub ficam aqui identificadas neste episódio, por isso vai lá consultar. Conhece o Nuno, que também está aqui identificado, conhece a Forfísio e todo o trabalho da fisioterapia suportado com esta tecnologia que nos próximos anos vai mudar completamente a forma como nós nos reabilitamos e fazemos exercício para a vida toda. Muito obrigado por estares connosco até aqui. Para a semana estamos de volta outra vez. Nuno, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, foi um gosto. Obrigada. Obrigado. Onde é que a nossa sociedade ia se todos arranjassem desculpas para não fazer? O medo paga o medicamento. Não nos queremos tirar essa malta do sofá. Aqui em Portugal nós não temos cultura de treino. Tenho solução para isto. Sabem qual é? Exercício físico. A essência deste podcast é lutar contra o meu principal concorrente, que é o sofá.